Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para você que já assistiu os nossos vídeos sobre o tema de harmonizar relações a partir de um diálogo assertivo e com efetividade, ok. Para você que ainda não assistiu, que é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu faço um convite para você olhar os nossos outros vídeos aqui nas mídias sociais, para você entender um pouco mais sobre esse contexto e o porquê estamos dando continuidade a esse tema tão interessante. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a questão dos diálogos desafiadores que nós temos no dia a dia, que são muitos, na área profissional, na área pessoal. Vamos entender então o que está presente no contexto de um diálogo. 3 elementos que vocês vão ver aqui. O diálogo, o que aconteceu, o diálogo dos sentimentos e o diálogo da identidade. O diálogo do que aconteceu, existem 3 elementos que estão presentes nele. Primeiro, a sua verdade. Cada pessoa que está no diálogo tem a sua própria verdade e acredita que essa verdade é absoluta. E esse pode ser um primeiro erro que acontece. Cada um ficar numa posição mais antagônica e acreditar que aquilo é uma única verdade. Dentro do diálogo que aconteceu também tem a questão do julgamento. Você passa a julgar a verdade do outro. E por último, você cria intenções para os outros. E já foi provado por pesquisas que muitas vezes você erra com relação à intenção do outro. Então você acredita que o outro fez uma determinada coisa em função de não te considerar, ou porque fez propositalmente para te magoar, ou porque não te valoriza quando é um líder. Então você começa a atribuir intenções. Depois nós vamos para o diálogo dos sentimentos. No diálogo dos sentimentos é tudo que em fração de segundos você passa à medida que você interage com o outro. Então dependendo da palavra usada, do que a pessoa expressa, passam vários sentimentos de mágoa, tristeza, raiva, medo, angústia. E por último, tem a questão da identidade. Muitas vezes, em função desses sentimentos, dos julgamentos que aconteceram durante o diálogo, você acaba mexendo com a sua autoestima, mexendo com a sua identidade. Você começa a se perguntar, mesmo que inconscientemente, será que eu posso mesmo? Será que eu sou uma pessoa merecedora disso? Será que eu tenho um desempenho que realmente é diferenciado? Então são essas questões que estão presentes em todos os diálogos. Quer seja um diálogo com o seu líder, quer seja um diálogo entre sócios de uma empresa, quer seja o diálogo de pais e filhos, ou num relacionamento amoroso e assim por diante. Aqui agora nós vamos começar a falar de alguns passos. Existe o passo 0 que será dado hoje. Os próximos passos vão ser dados em algumas lives, para que você possa utilizar essa técnica e ter maior assertividade no diálogo. Então vamos ao passo 0. O passo 0 é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu preciso ter esse diálogo? Pode parecer óbvio que a pessoa diga, é claro que eu preciso. Muitas vezes não. Aquele diálogo, ele, sem ter um objetivo do porquê você está falando, sem você ter um resultado que você está buscando ao final do diálogo, que é um consenso, uma negociação, para algo que é relevante para você, muitas vezes é um diálogo que não leva a nada. Apenas você vai se expressar, muitas vezes da forma inadequada, no momento inadequado, e não vai obter nenhum resultado. Bom, se você tem certeza que você tem um objetivo bem definido, que você tem um resultado esperado com aquilo e que realmente é um diálogo necessário, o segundo passo é o momento certo? Você está bem emocionalmente para conduzir aquele diálogo? Você está preparado? O outro está aberto? Essas questões você tem que ponderar. Nós temos muitos exemplos que a gente pode usar. Desde uma pessoa que vai pedir um aumento para um líder, uma pessoa que vai pedir um curso para o seu líder e muitas vezes ele não entende porque aquilo é negado para ele. Uma negociação com relação a uma tarefa doméstica, com relação a responsabilidades de filhos, com relação a decisões de uma empresa onde os sócios divergem, em todos os momentos nós temos esse tipo de diálogo. Acompanhe as nossas dicas que eu tenho certeza que elas vão ser bastante relevantes para vocês. Até as próximas lives.